Olha, tio Alisson aqui outra vez. Hoje eu não poderia deixar de passar por aqui para dar as boas-vindas ao nosso quarto bimestre. Nós estamos chegando já na reta final, já chegamos na verdade, na reta final desse ano letivo de 2020, né, em todas essas circunstâncias complexas que nós estamos vivendo. Porém, eu posso afirmar para vocês que nós estamos conseguindo vencer todas as barreiras que foram a nós impostas. Nós continuamos com o nosso elevado índice de devolutiva das atividades, que é muito importante. Nós estamos hoje com 92% da devolutiva das atividades, o que nos permite fazer uma análise, uma avaliação muito positiva de tudo que está sendo feito e de tudo que foi feito até agora. E grande parte, talvez a maior parcela dessa positividade, ou igual parcela, vamos dizer assim, é graças à família de vocês. Porque nós, enquanto escola, nós nos adaptamos, procuramos ver de que forma chegar até vocês e nós conseguimos chegar a 100%. Conseguimos chegar a todas as crianças. Então, nenhuma criança ficou para trás no que dependeu exclusivamente da escola. Obviamente, tiveram alguns por opção da família ou por alguma necessidade específica, não estão conseguindo dar continuidade aos estudos. E nós entendemos também, precisamos entender na verdade. Mas nos deixa muito feliz essa marca, esse número expressivo de 92%. E são 92% das famílias que nós temos estão conosco, nos apoiando o filho em primeiro lugar, entendendo a necessidade do momento e apoiando de todas as maneiras, porque eu entendo e sei que também é muito difícil para vocês. E nós ficamos muito felizes em poder contar com vocês nesse momento tão difícil, porque há uma nossa preocupação muito grande com os nossos pequenos, com a aprendizagem, com o emocional, como eu já falei em momentos anteriores, em reuniões anteriores. Então, nós podemos chegar aqui hoje, na reta final, no quarto bimestre, iniciando o quarto bimestre, e manter essa média acima dos 90%, é realmente uma vitória muito grande e que eu preciso dividir com vocês. Preciso agradecer do fundo do nosso coração, em meu nome, em nome da tia Lília, em nome de todas as professoras, o nosso muito obrigado à sua família por ter nos acolhido, por ter entendido o real propósito do que a nossa escola está fazendo, que é apoiar não só as crianças, mas vocês também, e entender as dificuldades que vocês, enquanto família, também estão passando. Então, é muito bom poder estar aqui hoje. Na verdade, ninguém esperava que fosse chegar tanto tempo, mas que bom poder estar aqui hoje com esses números e refletindo sobre todo o desenvolvimento que os meninos tiveram até o momento. E que grande parcela disso tudo é de vocês, enquanto família, enquanto apoiadores do que está sendo feito atualmente. Então, muito obrigado, família, muito obrigado de verdade por ter compreendido que o nosso maior propósito nesse momento são com os nossos alunos e vocês, eu também, é com os nossos filhos. Isso é, sem dúvida, o entendimento desse propósito fortalece tudo aquilo que a gente está fazendo e vai continuar fazendo e precisa continuar fazendo. Então, de verdade, o nosso muito obrigado da Escola Nova Opção para todas as famílias que estão junto conosco nessa dificuldade que é para todo mundo. Ok? Meus amigos, preciso falar de alguns pontos importantes, né, que nós vamos tentar colocar em prática, ou alguns pontos que nós já colocamos em prática, já experimentamos no terceiro bimestre, e vamos dar continuidade, fazer uma ampliação para o quarto bimestre. Ok? Alguns questionamentos sobre
avaliações. Bom, meus amigos, preciso deixar claro para vocês, que já falei sobre isso também anteriormente, mas acho que é um momento muito propício para nós falarmos de forma clara sobre a avaliação. O nosso processo avaliativo, assim como determina a LDB e também agora, mais recentemente, a BNCC 2017, nós trabalhamos com um sistema de avaliação que ele é processual, contínuo, na concepção formativa. O que é que significa isso, Joás? Significa que o processo avaliativo ele é construído de uma forma contínua, ou seja, tudo o que está sendo feito, ele está sendo avaliado de forma quantitativa, ou seja, por pontuação, como também de forma quantitativa, através de pontuação, como também qualitativa, através dos conceitos que as professoras precisam dar para os meninos, pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço, principalmente. Então, todo esse processo está sendo feito. Agora, tio Alisson, quando é que vai ser divulgado essas notas? Quando é que vai sair o boletim do meu filho? O boletim vai ser divulgado no final desse bimestre, no final do quarto bimestre. Mas por que não divulgar antes? Porque, meus amigos, como eu falei anteriormente, o nosso processo ele é baseado numa construção de conhecimento. Inúmeras coisas fazem com que essa construção ela seja feita de uma forma mais motivadora e positiva. E uma delas é que a pontuação das avaliações, dos testes, dos trabalhos, eles na verdade eles são balizadores para nós professores, para vocês pais também. Mas a nossa forma de analisar as notas é: fulano não conseguiu tirar essa nota, o que é que eu posso fazer para ajudar fulano? Isso está sendo feito, talvez não seja a realidade específica do seu filho ou da sua filha, mas está sendo feito de uma forma abrangente quando a criança precisa de uma chamada de vídeo faz com a professora, porque ela não entendeu determinado assunto. Ou seja, quando a criança necessita desse apoio, a professora traduz esse apoio de uma forma avaliativa, avaliando por que aquela criança não aprendeu e se depois desse recurso utilizado, ela vai conseguir aprender aquilo que era necessário. Entende? Então, de que forma a gente vai mostrar isso para vocês através de notas no final do ano? Porque se, num momento como nós estamos vivendo hoje, que as crianças estão sentidas, e muito sentidas, o que nós não precisamos fazer mais ainda é pressionar, dar uma questão de pressão emocional, mais ainda com relação às notas dos meninos. Porque por si só, esse sistema de notas, de pontuação, ele já vem conosco há muito tempo. E nós, enquanto pais, nós nos baseamos nisso para dizer se o meu filho aprendeu ou não. Mas a bem da verdade é que esse recurso, ele não tem essa função específica de dizer o que a criança aprendeu ou não aprendeu. Ela tem muito mais a função, o fundamento de dizer para o professor o que é que ele pode fazer para melhorar mais ainda o desenvolvimento daquela criança. Então, para você, enquanto pai, que cobra as notas dos meninos, esse peso para eles não é motivação, é só mais uma pressão. Então, imagine nesse momento, nessa circunstância atual que a gente vive, se você pega o boletim do seu filho e tem lá, e você tem uma característica de um pai uma mãe muito rigorosa com relação à nota, uma cobrança, e não tem essa concepção, né, de que, inclusive eu já pedi anteriormente, antes de falar das avaliações, se você pega um boletim da criança e tem lá um 9,2, mas por que não tem 10? O que foi que ele errou? Aonde ele errou? Por que ele errou? De que forma ele errou? A gente não precisa disso nesse momento. Na verdade, esse acompanhamento, as pessoas que têm o acompanhamento diário
né, dos meninos, elas vão perceber que há um desenvolvimento, há um amadurecimento, há uma aprendizagem dos alunos, há uma aprendizagem do meu filho. Então, essa aprendizagem por si só, ela já é importantíssima, principalmente nas circunstâncias em que nós vivemos hoje. Então, tanto que quando, no início do terceiro bimestre, eu fiz um vídeo, eu pedi muito para vocês atenderam o meu pedido, fico muito feliz e agradecido por isso, com relação a essa não cobrança dos meninos com relação à nota. Exatamente para a gente não cair nessa circunstância. Então foi um bimestre muito tranquilo, o terceiro bimestre foi muito tranquilo, foi muito proveitoso e houve um desenvolvimento e uma aprendizagem realmente muito significativa por parte dos alunos. Então, isso se deve a todo esse contexto que nós conseguimos implantar. Não foi uma coisa pontual, é em todo esse contexto que nós conseguimos desenvolver, vocês entenderem daí de casa, a gente transcrever isso de forma das questões avaliativas que elas são graduais e não tem aquele peso, você tem que estudar para a prova e tal, enfim. Então todo esse conceito aí, ele está sendo muito proveitoso. Então não é o momento hoje, no início do quarto trimestre, que nós, digamos assim, não seria perder, mas colocar em xeque todo esse ponto positivo que nós já conseguimos até aqui. Se nós pegarmos os meninos do primeiro ano, especificamente falando, que é uma série muito clara para a gente ver o desenvolvimento deles, 98%, olha só, 98% dos alunos que estão acompanhando diariamente o conteúdo, eles estão lendo de forma fluente. Impressionante, é impressionante, porque houve um apoio muito grande das famílias. Talvez por ser um momento, não é divisor de águas, o letramento, o aprender a ler de uma forma mais propícia, fez com que houvesse uma motivação muito grande das famílias para com as crianças. E olha o resultado aí. Eu tenho como pontuar, se eu fosse pontuar, eu daria 10 para todo mundo, sem sombra de dúvida. Apenas pelo aprendizado, pela motivação, pelo empenho. Para as famílias, do mesmo jeito. Então, minha gente, a nota específica, o ponto específico, quando a gente vê 9, 10, 8, 9 ponto alguma coisa, ele na verdade ele não vai determinar apenas por essa nota o quanto o seu filho desenvolveu e aprendeu. Então isso precisa ficar muito claro para vocês. Nós vamos continuar com o mesmo sistema de avaliações que foi feito no terceiro bimestre, nós vamos continuar no quarto bimestre e possivelmente colocar através do Google Forms, o Google Questionário, algumas avaliações pontuadas. Só que isso não tem que ser pesado. Isso precisa ser só mais um evento de todo um processo. Então, o que eu posso dizer para vocês de forma muito transparente é que o desenvolvimento da maioria, da grande maioria dos meninos que estão acompanhando diariamente, fazendo esse processo contínuo na aprendizagem, está sendo fantástico. Está sendo realmente muito bom. É igual ao que seria na escola? A gente não tem como dimensionar. Talvez haja algumas perdas, mas são poucas, e que são perdas que nós vamos recuperar dentro em breve. Mas o mais importante disso tudo é que mesmo com toda a carga emocional que os meninos estão vivenciando, com todas as dificuldades que as famílias estão passando, os meninos estão conseguindo desenvolver sim. E isso é que realmente é importante. Por isso vocês precisam ficar muito felizes com o trabalho que vocês, famílias, estão desenvolvendo em casa, dando todo o suporte para os filhos. Muitas pessoas pegam para fazer as atividades depois, quando chegam do trabalho. Olha que fantástico.
chega cansada, chega com sono, mas tem aquela noção da importância que é se dedicar ao filho num momento tão difícil como esse. Então, por todas essas questões, é que eu preciso dizer para vocês e deixar mais uma vez claro que o nosso desenvolvimento com os meninos está sendo muito proveitoso, sim. Realmente está sendo muito proveitoso e a gente precisa ter essa concepção. Quando chegar o boletim ao final do processo agora do quarto bimestre, inclusive nós vamos colocar com um relatório, isso vai ser transcrito de uma forma muito clara para vocês, tudo que eu estou falando agora. Vai haver uma variação de uma criança para outra? Óbvio, que nem todas são iguais, haverá essa variação. Porém, ainda que a criança não chegue aos 100%, ela vai alcançar 90%, 80%, o que é um ganho real muito grande. Ok? Então, eu queria mais uma vez pedir para vocês a colaboração de vocês, pais, que nós demos sequência nessa concepção de tirar o peso total de avaliações. Nós não precisamos desse peso. E esse momento deixa muito claro isso. Mesmo os momentos, os anos que virão, nós precisamos seguir no mesmo mecanismo, no mesmo pensamento, que a avaliação ela não vai determinar tudo que o menino ou a criança consegue desenvolver. Então, nós, enquanto pais, precisamos também tirar esse peso para que os meninos façam o processo de desenvolvimento de uma forma muito natural e prazerosa, sem pressão. Foi como eu falei no início do terceiro bimestre. As avaliações que são pontuadas, as atividades avaliativas, elas precisam ser como uma atividade normal, para que a criança tenha motivação. E o ponto que ela vai alcançar precisa ser como motivação e não como pressão. E de fato, isso aconteceu. Então, nós vamos dar esse mesmo segmento para o quarto bimestre. Tá bom, gente? Então, só fechando esse quesito de avaliações, nós vamos fornecer o boletim com relatório no final do processo do quarto bimestre. Ok? Precisamos ter a mesma concepção do terceiro bimestre para o quarto bimestre, tirando totalmente peso de nota e de avaliação. As professoras vão continuar fazendo as atividades avaliativas, ela vai discriminar lá a pontuação que ela vai julgar necessária para aquele evento. Mas vocês, pais, quando pegarem esse sistema, essa pontuação propriamente dita e vista, vocês precisam entender que é uma pontuação para motivação e não para pressão, ok? E aí nós vamos dar seguimento a todo esse processo e tentar melhorar ainda mais o que já está muito produtivo, ok? As pessoas que precisarem dialogar de uma forma mais específica, já sabem que eu estou à disposição na escola diariamente das 8 às 12 horas, tá certo? Nós, professores, já passamos por um sistema avaliativo, um processo de um curso de aperfeiçoamento, de atualização, essa semana agora que passou, exatamente sobre o processo avaliativo, para que nos ajude mais ainda a fazer toda essa análise do sistema avaliativo de uma forma mais precisa e criteriosa possível, levando em consideração todos esses aspectos que a gente está vivendo no momento. Tá bom, minha gente? Então, conto com vocês para poder tirar esse peso, esse foco das avaliações, e aí vocês tenham em mente já que no final do ano, final do quarto bimestre, nós vamos entregar o boletim com o relatório, as notas quantitativas, que são as pontuações, e a nota qualitativa, ou os conceitos, que aí ele vai no sentido de relatório, tá bom? No mesmo boletim. Para a educação infantil, as professoras vão começar a fazer, já agora, não é uma avaliação, é uma pesquisa a título de entender, através de uma videochamada individual, qual o desenvolvimento específico que a criança está conseguindo desenvolver, tá? Que ela conseguiu desenvolver até aqui. Então, nós vamos fazer algumas pontuações, alguns critérios cognitivos e que a criança precisaria desenvolver
normalmente até o momento, e aí a professora vai fazer essa análise através de uma videochamada com a criança, com algumas perguntas que são direcionadas, e posteriormente vai passar esse resultado para os pais, e daí, se precisar de algum ajuste, vamos fazer isso de forma individualizada, tá bem? Por quê? Porque nesse momento a gente precisa entender quais são as necessidades que ainda não foram supridas, o que é que pode ser feito e de que forma a gente consegue orientar vocês pais da melhor maneira para que a gente consiga ter a maior aprendizagem possível dentro de cada série, desde o jardim 1 da educação infantil até o 5º ano. Então, como a educação infantil não tem uma nota específica, não é um sistema de pontuação, é um sistema de aprendizagem contínua e conceitos, então nós vamos fazer essa atividade com os alunos, certo? Então, dentro de breve, a professora vai começar a agendar os horários e os dias para poder, o adulto, obviamente, precisa estar perto para a gente ver se consegue ter êxito, porque nós entendemos e sabemos, claro, que esse sistema remoto, ele não se adapta tanto à realidade dos meninos da educação infantil, como se adaptou muito bem, ou pelo menos minimamente bem, aos alunos do ensino fundamental, tá certo? Então também será uma mudança e uma tentativa de melhorar ainda mais o que está sendo desenvolvido, ok? Para a educação infantil até 5 anos, tá bom? Vamos aqui agora para falar sobre as aulas no Google Meet para o ensino fundamental, tá bom? Do 2º ao 5º ano. Agora no 3º bimestre nós trabalhamos com aulas em tempo real no Google Meet e no aplicativo. Então o que aconteceu? Nós começamos a fazer a implantação de forma gradual, porque já tínhamos feito essa tentativa lá no início da pandemia algumas vezes e não tínhamos tido a quantidade de alunos necessária. Ou seja, se no sistema de aulas gravadas no WhatsApp a gente conseguia ter, de uma turma de 15, a gente conseguiria abranger diariamente 13, 14 alunos, quando nós tentamos praticar essa aula no Meet, essa frequência caiu para 8 alunos, porque os pais estavam trabalhando, porque não tinha ainda, estávamos numa situação ainda de inquietação sobre tudo isso. Então, recuamos e tentamos agora em um outro momento, foi no 3º bimestre. E aí a resposta já foi outra, já foi muito positiva. O sistema do tempo real, ele é muito positivo tanto para os alunos, quanto para os professores, quanto para as famílias. Então, ele é muito mais proveitoso, né, por inúmeros aspectos, do que a aula gravada. Então, já conseguimos no 5º ano, vamos ampliar agora, para o último bimestre, nós vamos ampliar para o 5º ano, para o 4º ano, para o 3º ano. Ampliar no sentido de ter mais aulas durante a semana. Se antes começamos com uma, agora no 4º bimestre nós vamos nos esforçar para terminar com 3 aulas durante a semana, para essas 3 séries, 5º, 4º e 3º ano. Já a partir da próxima semana, nós vamos dar seguimento a essas aulas, tá bem? Para o 2º ano, e aí eu peço uma colaboração maior dos pais, e aí a gente espera que consiga chegar a esse número, que nós já conquistamos no 3º, 4º e 5º, para fazer a inclusão dessas aulas também através do Google Meet. Por quê? Pelo aproveitamento que se tem da aula. Só que no 2º ano especificamente, nós ainda não conseguimos o número para poder a gente ampliar essas aulas, tá certo? Então vamos continuar na tentativa. Eu gostaria muito que vocês enquanto família, tentassem se programar para ou deixar o celular com os meninos, que eu acho que não seria muito interessante, até por conta da idade, é importante que tenha um adulto presente na hora que ele estiver utilizando a ferramenta e houvesse esse pensamento de uma reorganização da família para poder atender o 2º ano especificamente, porque as outras a gente já conseguiu.
terceiro, quarto, quinto, nós já conseguimos e está sendo muito proveitoso. O aproveitamento é muito maior, muito mais rico. Então vamos fazer essa tentativa também no segundo ano. E aí eu conto com vocês, tá certo? As aulas, elas são avisadas previamente pelas professoras, daí vai haver tempo de vocês se programarem enquanto família, para poder naqueles dias específicos deixar o celular com algum adulto, né? Alguém de responsabilidade para poder acompanhar as crianças naquele momento ali. A tentativa de fazer apenas em um momento pela manhã, ou seja, nós pegamos as duas turmas e colocamos pela manhã, porque aí essa falta do celular para o pai ficaria apenas no turno da manhã, em um horário específico, digamos de 8 às 10, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. Então vamos fazer essa tentativa no segundo ano, para ver se a gente consegue ampliar e melhorar ainda mais o que a gente está fazendo, tá certo, gente? Conto com vocês também mais uma vez, tá certo? Entendam e compreendam que todo esse desenvolvimento, toda essa parceria, a gente não consegue fazer sozinho, principalmente nesse momento. Nunca foi tão claro, tão escancarado a necessidade que nós escola, temos com vocês, família, para poder a gente alcançar o maior desenvolvimento dos meninos. Não é verdade? Muito claro essa necessidade. Então, vamos pegar esse momento para poder a gente entender e dar sequência. Porque a pandemia vai passar, fé em Deus. Com fé em Deus, penso também que ela já está muito mais no final do que, né? Já percorremos muito mais do que lá no início. Então, vamos imaginar que tudo isso vai passar o quanto antes e que a gente precisa tirar um legado positivo disso. Então, esse reforço, esse elo de ligação entre escola e família está muito claro e evidente que é determinante para o desenvolvimento dos meninos. Não é que nós, escola, queremos sobrecarregar vocês enquanto família no desenvolvimento. Não é isso. Mas é que esse apoio é realmente importante e determinante para que haja um sucesso dos meninos na aprendizagem de forma muito proveitosa. Então isso está muito claro e muito bem estabelecido. Tá bem, gente? Então conto com vocês para esse apoio aí das aulas através do Google Meet. Tá bem? Para o segundo ano. Para a educação infantil não se aplica, nós já tentamos e não se aplica diante da necessidade dos meninos. Então, para a educação infantil não. Primeiro ano e educação infantil, nós continuamos com o mesmo sistema, tá certo? E aí vamos pensando em ferramentas para que a gente possa conseguir ir variando aquilo que está sendo feito para a educação infantil. E é muito importante a devolutiva de vocês, pais, para as professoras, em algo que de repente não tenha chegado para o seu filho ou tenha chegado muito bem. Porque é a partir desse diagnóstico de vocês que a gente vai conseguindo ajustar e ir melhorando cada vez mais aquilo que está sendo desenvolvido, tá certo? Então o papel de vocês, pais, é muito importante, ok? Nós vamos ter o processo de matrículas. Antes do processo de matrículas, vem aqui o recesso dos professores, tá bom? Não sei se vocês se recordam, mas nós tivemos uma mudança esse ano em decorrência da pandemia, que foi o recesso escolar no período de junho, que é um direito adquirido por lei dos professores através do seu sindicato. E esse ano, especificamente, ele foi dividido em 2 períodos. O primeiro período nós já demos lá no junho, final de junho, meado de junho, e o segundo período é agora no mês de outubro. Então, do dia 9 ao dia 18 de outubro, será recesso escolar dos professores, garantindo a eles o direito adquirido através do sindicato patronal, ok? Então, do dia 8 ao dia 18, do dia 9 ao dia 18, não haverá postagem nem nenhuma atividade nos grupos, ok? E aí vocês já ficam cientes dessa informação. Nós vamos colocar também no grupo as chamadas escritas, passando essa informação para lembrar para vocês
não mais tardar no início da próxima semana ou até o final dessa semana, certo? Com relação às matrículas, esse ano será necessário nós anteciparmos o período de matrícula. Por quê? Por conta de uma inadimplência muito alta, como eu já fiz a postagem hoje nos grupos, sobre o período de negociação dos débitos. E a matrícula ela é muito importante. Como nós sempre tivemos as nossas salas a capacidade máxima, e as pessoas, os pais são muito fiéis a nós, né? Graças a Deus, um bom trabalho, enfim. Nós sempre tivemos essa fidelidade, então eu sabia exatamente a quantidade de alunos que eu ia ter no ano seguinte. Por quê? Porque dificilmente as pessoas desistiam. Só que esse ano é um ano atípico, e a gente sabe disso. Então, o índice de inadimplência, a arrecadação está muito baixa. Daí eu não tenho como prever se os pais que estão inadimplentes, se por questões financeiras, vão permanecer ou não com os filhos na escola. Então, como eu coloquei no aviso hoje pela manhã, no informativo, eu entendo a situação das famílias. E eu não gostaria realmente, vou ficar torcendo para que não, para que a gente consiga, para que todos vocês consigam resolver as situações, todos vocês que estão com pendências financeiras, né? Consigam resolver as situações para que a gente possa manter a nossa parceria, já que para a grande maioria de vocês, das nossas famílias, já temos muitos anos juntos. Então, já temos estabelecido um vínculo muito forte, uma parceria muito forte. E eu ficaria sentido se acontecesse essa ruptura, né? Por outro lado, eu preciso entender de fato que há uma circunstância muito difícil financeiramente, e aí digo para muitas pessoas, inclusive para nós também enquanto escola, em decorrência da pandemia, mas vou ficar torcendo para que de fato tudo se resolva da melhor maneira possível e nós continuemos, né, nessa mesma perspectiva dessa parceria de muito tempo, de muitos anos, que a gente consiga ainda finalizar as etapas que virão. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Estou na escola sempre, como eu já falei, para o que vocês precisarem. E vou ficar torcendo para que tudo passe, tudo seja resolvido da melhor forma possível. Tá bom, minha gente? Foi uma grande satisfação poder estar falando com vocês de novo. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que tenha sido umas boas-vindas da maneira correta, falando de tudo que está sendo desenvolvido, de tudo que foi desenvolvido, de tudo positivo que nós estamos alcançando, que vocês consigam ver esse desenvolvimento, tudo que eu estou falando, que eu falei para vocês, que vocês consigam enxergar isso nos filhos de vocês, é muito importante, e que venha essa reta de chegada, vamos dizer assim, da melhor maneira possível, e nós entendendo que realmente a gente precisa ir fazendo e construindo nesse período. Tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e o que precisarem de nós, estamos à disposição. Tá bom, gente? Um grande abraço, viu? Foi muito bom estar aqui de novo com vocês. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Beijo nas crianças.